Olá, meus irmãos e amigos, que Deus abençoe sua vida, casa, sua família. Sou Rosnaldo Pereira, sou pastor da Igreja Doutrina dos Apóstolos. Deus, Ele não quer que você se humilhe. Isso que ensina é a religião. Isso que ensina são os religiosos. Mas, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do Evangelho, da graça do Senhor Jesus, Deus, Ele não quer que você se humilhe. Isso aconteceu lá no passado. A forma como Deus se comunicava com o homem era de fato através da humilhação. A própria palavra lá no passado diz que o povo teria que se humilhar para poder ouvir a voz de Deus ou até mesmo receber uma bênção ou um perdão deste Deus. Deus, ele se comunicava com o homem no passado de uma forma um pouco, digamos assim, esquisita. Mas era preciso. Era preciso por conta que o homem estava envolvido na idolatria e no pecado de forma corriqueira. O homem estava no lamaçal. Então o homem, para se aproximar de Deus, ele oferecia sacrifícios, se vestia-se em sacos, bolava pelas cinzas, chegava até rapar a cabeça, mas isso era lá no passado. Era dessa forma que Deus, de fato, sim, se comunicava com o homem. E isso está relatado em várias partes da Bíblia Sagrada, o homem, de fato, se humilhando perante o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem precisava se comunicar com Deus, tinha que se humilhar. Só que veio Jesus. Veio Jesus e toda a ira do Pai foi descarregada em Jesus. As humilhações que toda a humanidade precisou passar para ter de novo um encontro ou uma comunhão com o Pai foi despejada em Jesus. Toda a condenação que o homem poderia sofrer ou já estava sofrendo foi despejada sobre Jesus. A ira de Deus foi despejada em Jesus, a ponto de o próprio Jesus clamar em dizer assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O próprio Deus abandonou seu filho por conta do pecado da humanidade que estava entranhado na carne de Jesus Cristo. Então, hoje, depois da ressurreição, depois da morte de Jesus e ressurreição, Deus, ele não quer mais que você se humilhe. E Jesus, ele falou isso ainda no seu ministério antes da morte e ressurreição. Jesus contou uma parábola de um rapaz que pediu a sua herança do pai e foi embora. E essa parábola ela é contada e praticamente todo mundo conhece. Mas talvez o que eu vou falar aqui você ainda não ouviu falar. Talvez você nunca tenha ouvido falar daquilo que eu quero mostrar para você do ponto de vista em que Deus não quer que você se humilhe mais a Ele. Porque Deus é um Pai bom, Deus é um Pai amoroso. O jovem vivendo lá fora, vivendo a sua vida dissoluta do seu jeito, chegou um momento em que ele estava para baixo, sem dinheiro, sem amigos, faminto, pobre, miserável, sujo, fedorento, sem roupa, sem calçado, sem nada. Quando ele lembrou da casa do Pai, ilustrando Deus, Jesus na parábola, o jovem projetou no seu coração. Ele não falou para Deus, ele não falou para ninguém, mas ele caiu em si e projetou no seu coração quando ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros. Repare que o discurso preparado deste jovem para falar com seu pai é um discurso do ponto de vista religioso. É um discurso baseado da forma como Deus agia lá no passado. Porque até então o jovem ainda não tinha ouvido, o personagem dessa parábola, ainda não tinha ouvido falar do Messias que já estava no mundo. Então, o jovem citado por Cristo nessa parábola estava representando ainda a lei,
O jovem preparou-se um discurso muito bonito do ponto de vista religioso, mas humilhante. Do ponto de vista religioso, o jovem estava se programando se humilhar perante o pai. Ele queria mergulhar em uma humilhação perante o pai. Ele queria tornar como os dos empregados. Ele disse que não era digno de ser chamado filho. Ele disse que poderia ser tratado até como uma pessoa comum, mas que queria estar ali na casa do pai. Esse era o discurso que o jovem tinha preparado para falar com o seu pai. Só que, do ponto de vista da graça, do ponto de vista do Evangelho de Cristo, quando Deus envia seu Filho e Jesus encarnou-se entre os homens, a palavra diz isso. Jesus relata agora uma forma diferente como Deus estava agindo com os homens, enviado pelo próprio Cristo aqui na terra. Jesus, ele disse certa vez: quem vê a mim, vê o Pai. Quando os homens disseram: mostra-nos o Pai, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, o jovem, ele preparou o seu discurso, só que o pai, ele avistou de longe. O pai aquele vai tornando-se agora a pessoa central. Repare que no início da parábola, a pessoa principal aqui da parábola de Cristo é o jovem mais novo. É o jovem mais novo. Não é o mais velho, é o jovem mais novo. Mas, no decorrer da parábola, Jesus começa agora a enaltecer o pai. A palavra diz, Jesus contando a parábola, que o pai viu de longe. Obviamente o filho também viu. A casa deveria ser em um monte, e de longe, lá no horizonte, o pai ele avistava o filho, da mesma forma como o filho poderia avistar também o pai. Mas agora a pessoa central da palavra já não é o filho, é o pai. Jesus, ele conta que o pai correu e lançou-se ao pescoço do filho. Repare aqui o antagonismo da religião. A religião ensina você se humilhar. Deus, ele está fazendo o contrário daquilo que a religião ensina. Deus agora, na parábola de Cristo, representando o fazendeiro, está agindo de forma diferente, como agia lá no passado. Ele foi ao encontro do seu filho. Repare que lá no passado Deus ele não ia ao encontro de ninguém. Eram as pessoas que procuravam ir ao encontro de Deus nos montes, nas orações, nos seus jejuns, rapando cabeça, se vestindo de saco, bolando em cinzas. As nações e as pessoas iam ao encontro de Deus, querendo algo de Deus. Aqui Deus vai ao encontro do filho. Repare. O pai lançou-se ao pescoço do filho e o abraçou. Repare aqui que está aqui destruindo toda a tese que Deus quer que você se humilhe. O pai abraçou o filho queria falar algo para o pai porque ele já tinha projetado um discurso que não ia ser digno de ser chamado filho. Ele já tinha preparado o discurso que fizesse como dos empregados. Ele tinha feito aquele esboço na mente. Ele projetou falar isso. Acredito que quando o jovem queria falar, o pai dizia: traga a melhor roupa, vista nele. Quando o filho queria falar, o pai dizia: traga o sapato, coloque nos pés dele. Repare que o pai vai enaltecendo o filho. Ao invés de o filho se humilhar, como ele tinha projetado, o pai agora devolve poder, devolve autoridade, devolve aconchego, devolve união, devolve a vida. E por fim o pai diz: olha, coloca um anel na mão. Esse anel simboliza agora toda a autoridade. Significa que quando o pai não estivesse presente na fazenda, estivesse ausente em outra nação, em outro país, em outra cidade, resolvendo seus problemas pessoais, o filho que recebeu o anel poderia falar por intermédio do pai. Repare que Deus, em momento nenhum, aqui nessa parábola, permitiu que o filho se humilhasse ao pai. Ao contrário, o pai sempre quer que o filho entenda que é filho, que tem direito. Ao contrário, Deus ele quer que você, meu amigo, entenda
que você é filho e tem direito à herança do próprio Cristo. E a palavra diz que nós somos co-herdeiro com Cristo. A palavra diz que nós estamos assentados juntamente com Ele. A palavra diz que assim como Ele é, somos nós também. A palavra diz, meu amigo, que nós agora temos paz com Deus, Romanos 5. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O homem vivia num pé de guerra, não tinha comunhão, tinha que se humilhar. Agora nós temos paz. Deus, Ele não quer que você tenha uma mentalidade de humilhação, porque aquilo que você fala hoje acontece amanhã. Se você tem uma mentalidade de humilhação, a sua vida sempre será uma vida humilhante. A sua vida sempre será uma vida de humilhação em ambos os aspectos, em ambas as partes da vida. Porque você embasou isso como uma base, uma sustentação de fé. Que você precisa se humilhar para Deus te abençoar. Não é assim que funciona. Deus quer que você tenha o entendimento de uma pessoa livre. Deus quer que você tenha o entendimento de um filho. Paulo escreve 5,17 que nós agora reinamos em vida. Reinar em vida não é vida humilhante. Reinar em vida não é se humilhar, mas desfrutar daquilo que o rei tem para nos dar. Então, meu amigo, minha amiga, Deus, Ele não exige que você se humilhe. Deus, Ele quer que você saiba que você é filho. Deus, Ele quer que você saiba que você tem poder nas mãos. No capítulo 10 de Mateus, Ele disse: eu vos dou poder, ide, faça parte da família cristã. Tenha consciência de quem você é e repita todos os dias que você, meu amigo, é a justiça de Deus, que você é salvo em Cristo, que você é próspero em todas as coisas, que onde você colocar a mão, Deus prosperará, que onde você colocar a planta do seu pé, será terra fértil. Creia dessa forma, creia de forma positiva, acreditando que Deus pode fazer o melhor por você. Nunca acredite que Deus exige de você humilhação. Já o diabo exige do homem a humilhação. Deus é bom, Deus é Pai. E Deus abençoe sua vida. Se possível for, inscreve-se em nosso canal. Deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo com um amigo. Um forte abraço. Fique com Deus.